Fala pessoal, meu nome é Rafael Leme, eu faço parte da equipe do Stats, mais na parte de conteúdo, ajudando a montar as dicas e os times do Stats, e é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Quais são os times que a gente monta, como a gente monta, o que está por trás, e eu acho que vai ser um vídeo bem legal para vocês, não só para os nossos sócios que têm acesso em primeira mão a esse time, antes do mercado fechar, mas também para quem não é sócio, tanto para entender nossas dicas e como elas viram nossos times, e também um pouco de quais são as vantagens do nosso plano. Então, acho que se você não assinou até agora, é capaz de até o final do vídeo você entrar lá no nosso link, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, para se inscrever e assinar o plano de sócios Titular Stats 2021. Tem muita coisa boa. Segue nosso canal, curte o vídeo aqui já, ativa a notificação, porque vai ter mais coisa ainda até começar o Cartola 2021. E vamos junto para mitar esse ano. Antes de começar, eu vim com um cenário diferente hoje. Me criticaram que estava muito limpo semana passada, mas eu trouxe aqui 2 copos que não são de futebol. Eu não quis falar de futebol nem de cartola, são 2 copinhos de samba, um do Salgueiro, apesar de eu não ser salgueirense, e um outro do Quintal da Flor, que é um projeto de uma roda de samba muito legal que está parado aí na pandemia, mas vai voltar com tudo depois. Então, para quem gosta de samba, vale a pena. Vamos falar de cartola. Bom, vou falar hoje aqui para vocês de 5 times que a gente disponibiliza para o Stats. Vocês vão entender porque esse quinto time aí deixa em aberto, uma interrogação. O primeiro time é o carro-chefe do Stats, é o Stats Underline Cartola, que a gente escala lá no site do Cartola, é o que a gente divulga o resultado. Esse a gente tem a filosofia de ter uma boa média, pontuar bem ao longo do ano. Então a gente não está tão preocupado assim se de repente em uma rodada alguém apostou num jogador, tirou um coelho da cartola ali, pegou um jogador que poucos escalaram, que não tinha tanto potencial assim olhando antes e acabou se dando bem. A gente quer ir naqueles jogadores mesmos medalhões, jogadores que pontuam regularmente. É claro que o jogador ter pontuado bem num ano não quer dizer que vai seguir bem no outro. Então a gente sempre tem que ir identificando quem são os mitos daquele ano, né? Que sempre tem novidade, mas a gente não faz aposta que a gente não tenha muita confiança. Se não é um time para a gente inventar muito, é para manter a média, manter a regularidade e olhar, mirar o título da liga anual. Também vai sempre ser uma boa alternativa para brigar para a liga mensal, né? Já que em 4 ou 5 rodadas a gente entende que é possível pontuar muito bem com essa consistência. Mas o mais importante é você olhar para a sua média do ano e também usar o nosso time como uma base para o seu. A gente acha muito importante você ter uma assinatura no seu time. Então você pega ali o time do Stats, nossas dicas, os outros times que eu vou apresentar e você olha também o que você está pensando da rodada. Porque só copiar o nosso time é válido, muita gente faz e se dá bem, mas a gente acha que é legal você ter uma assinatura sua ali, fazer as suas apostas, suas escolhas, não muitas, né? Acho que em geral aposta em si é bom não exagerar, mas tem sempre uma opção que você pode ver nossa justificativa e isso é muito importante, por isso que a gente sempre coloca as escolhas que a gente fez bem justificadas, para você entender o que a gente considerou. E aí você pegar aquela escolha que a gente fez e entender se você quer, de repente, pesar mais alguma coisa que a gente não deu tanta importância assim, ou se você não acha que o que a gente está usando para escalar aquele jogador é tão relevante e vale apostar em outro naquela rodada. Ele sai das dicas que a gente publica no perfil. Claro que a gente tem publicado as dicas com alguma antecedência, então pode ter mudança na escalação, pode ter jogador que não estava confirmado e aparece na lista de relacionados, ou o contrário, e isso pode impactar na hora de formar o time contra as dicas. Mas 90 a 95% dos jogadores que a gente escala no time principal do Stats, no carro-chefe, saem das dicas. Então, para quem não é sócio Stats, assina esse ano, mas se você vai deixar para o ano que vem, olha com calma nossas dicas, olha a explicação que a gente deu e tente entender daquelas opções quais seriam as suas escolhas, porque nas dicas a gente já fez um bom filtro ali da rodada. O segundo time que a gente tem é o time do Robô. Ele foi uma novidade nossa ano passado, em 2020. A gente brinca que ele era uma versão beta em 2020 e é uma versão alfa agora em 2021. Então ele evoluiu na fase de teste. E a gente lá coloca as informações dos jogadores, como eles foram no passado, como eles estão indo esse ano. Então tudo que a gente tem de informação que a gente acha relevante e muitas que a gente divulga para vocês no perfil e para os sócios, a gente coloca lá para o robô processar, define alguns critérios, né, que a gente montou ao longo dos últimos anos, não é algo que a gente montou
recentemente, a gente já vem trabalhando nele há um tempo, e fez o teste ano passado e foi bem sucedido. Ele tem não só uma escalação olhando a projeção de pontos dos jogadores, mas também quando chega a uma restrição de patrimônio, ele tem um critério de custo-benefício para saber qual jogador ele tira antes. Então é uma conta bem legal que a gente faz, né? É um modelo que a gente desenvolveu e que deu bastante certo no passado, principalmente para a gente entender alternativas interessantes àquele time tradicional que a gente sempre escala, né? Então muitas vezes tinha gente que estava querendo escalar um jogador, estava na dúvida, não estava no nosso time, nem sempre na nossa dica, mas aparecia no robô. E aí muita gente falou assim, então eu vou confiar no robô, vou escalar. E muitas vezes se deu bem. Então agora nosso robô estagiário virou trainee e vamos ver se ele vai ser efetivado no que vem. Mas a gente está muito animado e acho que as mudanças que a gente implementou para esse ano vão ser ainda melhores e ele vai continuar pontuando bem. O terceiro time é um time novo, que é o de valorização. Esse é um time que a gente está fazendo em parceria com o Cartola Analítico. Para quem não conhece ainda o trabalho dele, entra lá no Twitter, segue ele, @canalítico. E logo o tweet dele, o primeiro fixado, é sobre a fórmula de valorização. Então o João lá que toca o perfil tem uma habilidade incrível para processar dados, para fazer análise do que tem acontecido no Cartola, essa oscilação de preço nos últimos anos. E com essas contas ele conseguiu entender como funciona a valorização no game. Então acho que foi quem a gente viu chegar mais próximo de cravar a valorização. Agora a gente fez uma parceria com ele para poder colocar os números que a gente tem no nosso robô, ou seja, a projeção que o robô tem de pontuação dos jogadores para a rodada e aplicar a fórmula de valorização do Cartola Analítico, entender quais são os jogadores com maior potencial de valorizar na rodada. E isso agora vai ser um time que a gente vai divulgar, não vai ser escalado no perfil, né, no Cartola, no site oficial do Cartola, mas ele vai ser divulgado para os sócios saberem e terem mais aí uma opção, uma alternativa para escolher seus jogadores. Principalmente ano passado, isso foi muito importante, não sei como vai ser esse ano, porque muita gente ficou sem patrimônio e muitos jogadores que eram muito escalados tinham um preço alto. Então acho que esse vai ser uma novidade para os nossos sócios, que vai ser bem recebida, vai ajudar bastante e vocês pediram e a gente vai entregar. O quarto time é o time de tiro curto. Essa aí também é uma novidade e a gente vai pedir paciência para vocês, porque como eu falei lá no primeiro time, no carro-chefe, a gente sempre escalou e pensou pontuações para o ano ou para ligas de turno, pelo menos de mês. Então a gente sempre pensa no longo prazo, né? Jogadores que têm uma média boa, que pontuam sempre bem. A gente nunca foi muito fã de tiro curto, mas nossos sócios convenceram e a gente vê que é um modelo que tem crescido cada vez mais. Torneios de uma rodada, 2, 3 rodadas. O próprio mata-mata do Cartola traz um pouco essa pegada. E a gente vai entrar nesse terreno novo e a gente está estudando um pouco aí as estratégias e vai passar para vocês já na primeira rodada e nas 38 rodadas do Cartola nossa opção para times de tiro curto. Então acho que esse é uma novidade que vem a pedido dos sócios e a gente espera que seja muito bem recebida por vocês. O quinto e último time é o time sem restrição de patrimônio. Esse é um time que na verdade a gente de certa forma, por que eu falei que eram 4/5 times? Porque ele de certa forma é igual ao carro-chefe, só que ele não tem restrição para a escalação dos jogadores que cabem no orçamento do time principal. São realmente os jogadores que a gente considera melhores de cada posição. Ele não costuma ser muito diferente, muitas vezes ele é até igual ao time principal. A gente já avisava aos sócios na descrição, na justificativa das escalações, por que a gente estava trocando alguém que não tinha dinheiro para colocar. Então já ficava claro quais eram as alternativas caso a gente não tivesse restrição nenhuma. Mas sempre tem ali, às vezes, 1, 2, 3 jogadores que não cabem pelo patrimônio. E a gente vai agora só formalizar isso para vocês, né, no formato de time. Também não é um time escalado no site do Cartola, é só por um conteúdo específico dos nossos sócios. Então essa é mais uma novidade que na verdade já tinha no passado e que não chega a ser propriamente um time novo, mas é mais um conteúdo que a gente vai dar para vocês. Então é isso, esses são os times que a gente escala, que a gente divulga para os nossos sócios. Tem novidade esse ano e para quem quer acompanhar as pontuações desses times, pode seguir lá o carro-chefe do Stats, Stats_Cartola, e também o robô, que é o Stats 2.0. Então pode acompanhar lá a pontuação, pode mandar sugestões e vamos vendo, porque esse ano a gente quer
crescer ainda mais e pontuar para todo mundo mitar com a gente. Se você ainda não é sócio, entra aqui no link direto para o site, para o pagamento, entenda um pouco melhor como é que é o plano, tira a dúvida com a gente espera vocês. Para os sócios, Cartola chegando, semana vai ser animada, vamos nessa que tem muita coisa boa pela frente. Valeu, um abraço galera, até o próximo vídeo, valeu!